O que nós vamos falar agora é sobre prorrogação. E aí, quando a gente fala de prorrogação, nós temos que trazer ali um contexto do que vem acontecendo no Brasil, principalmente sobre o aspecto climático, que trouxe ali impactos muito negativos. Além dos fatores que são ligados ao mercado, e esse programa fala de mercado o tempo todo, né, para soja, para milho, que trouxe ali uma redução forte das margens ao produtor rural nos últimos 2 anos, principalmente, nós tivemos algumas questões climáticas importantes. Essas questões climáticas trouxeram no sul do Brasil, todo mundo sabe, as enchentes. Essas enchentes, elas vigoram ainda os seus efeitos sobre essas áreas de produção, principalmente sobre esses produtores rurais, e em vários estados brasileiros é a seca que trouxe esse impacto. A seca trouxe uma queda de produtividade muito expressiva em todas as culturas trabalhadas. Para falar a respeito de prorrogação de dívidas, o que pode ser discutido e os efeitos, caso essas prorrogações elas não venham a ocorrer de uma maneira aceitável, mais dentro daquilo que é possível para o produtor rural, isso pode representar, sim, uma queda na produção geral no Brasil em diversas culturas. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar com o advogado Marco Aurélio Damasceno Paiva, que participa conosco ao vivo pela internet. Marco Aurélio, obrigado pela sua participação. E quando a gente fala de prorrogação de dívidas, é um cenário basicamente que o produtor rural nem gostaria de estar vivendo a necessidade de demandar tal cenário. Mas a realidade é que isso é necessário para muitos produtores brasileiros e isso está trazendo um endividamento rural muito expressivo. Como é que esse assunto tem sido debatido e quais são os efeitos que isso pode trazer para a produção rural brasileira? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiro, parabenizo o programa por ter essa preocupação com o produtor rural. Eu, como filho de produtor rural, como advogado atuante aí nessa área há bastante tempo, confesso que estou bem preocupado, porque os efeitos pós-pandemia foram favoráveis e desfavoráveis. Porém, o produtor rural, ele vem aí de 3 anos consecutivos de quedas nos preços, de fatores climáticos severos, onde nós temos o caso das secas, de queda em mais de 50% para o pessoal da pecuária, para o pessoal da soja, de um desastre que nós tivemos no Rio Grande do Sul. E, em contrapartida, as instituições financeiras estão pesando a mão sobre o produtor rural. O produtor rural, ele é responsável no Brasil por mais de 30% do PIB. Nós dependemos do produtor rural em todas as cadeias de produção, do alimento que chega à nossa mesa ao remédio que nós tomamos. Então é importante que o produtor rural saiba que nesse cenário de dificuldade, e isso, Fabiano, nós estamos falando aí de praticamente 60% do agronegócio brasileiro passa por dificuldade, é importante que neste cenário ele não se desespere, não saia vendendo a sua propriedade a preço de banana, não saia vendendo a sua lavoura para qualquer preço, ele não venda o seu estoque de gado por qualquer preço e ele não se submeta, isso é o principal, ele não se submeta às chantagens das instituições financeiras. O cenário, ele é muito preocupante, porque o produtor rural, ele tem direito a taxas de juros subsidiadas, taxas de juros que vão de 6%, 8% até 12%. E o que as instituições financeiras estão fazendo? Nesse momento de dificuldade, o produtor rural, não sabendo o seu direito, vai lá no banco, consegue fazer uma renegociação com a instituição financeira, porém, a sua taxa de juros triplica, vai para 18%, para 20%, para 25%, para 30%. Ele compromete a sua propriedade rural passa a correr o risco de ser vendida extrajudicial fora da justiça, caso ele entre em inadimplência, e o seu endividamento triplica. Produtor rural, você que está nos assistindo, você tem direito à carência, você tem direito a reduções de taxa de juros, você tem direito à prorrogação em quantas safras ou em quantos ciclos forem necessários para você pagar a sua dívida. A dívida do produtor rural, Fabiano, não se paga com propriedade. A dívida se paga com produção.
Então nós somos uma voz que estamos levando essa mensagem a todo o Brasil, principalmente para salvar famílias. Em especial, eu quero deixar aqui o meu recado para o pessoal do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, Fabiano, não passa só por uma necessidade de prorrogar as suas dívidas. Existem produtores rurais que não só perderam a terra, mas eles perderam a capacidade produtiva da terra. Ou seja, nós não sabemos quantos anos vai precisar para recuperar a capacidade de produção do solo. E, Fabiano, os bancos já estão começando a executar os contratos do pessoal do Rio Grande do Sul. Isso é uma verdadeira covardia. Hoje, produtor rural, você tem uma série de leis que te garante. Você tem um manual de crédito rural que te garante passar por essa situação que não foi provocada por você, porque você é um empresário a céu aberto, está suscetível a efeitos climáticos, a queda nos preços comerciais. Você tem direitos que devem ser respeitados. Porém, as instituições financeiras aproveitam da falta de conhecimento do produtor rural e que nós sabemos que são muito honestos, que pagam em dias, que tiram a roupa do corpo, que preferem perder a sua propriedade para pagar a qualquer custo as suas dívidas. Então nós estamos aqui para levar essa mensagem de que há diversas possibilidades seguras na lei, né, que vai trazer aí uma paz, uma tranquilidade para todos os produtores. Marco Aurélio, você citou a questão do produtor do Rio Grande do Sul, e foi justamente durante os anúncios do governo federal e aquilo que ia sendo apresentado à Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, aos sindicatos rurais, que nós tivemos a seguinte percepção. O governo federal estava tentando ofertar uma contribuição, até uma prorrogação foi proposta, apenas em cima daqueles recursos que foram tomados com crédito controlado, ou seja, os juros controlados dentro do Plano Safra. Ocorre que todo o plano agrícola pecuário, ele não tem força nenhuma naquele recurso. A força dele, aquele volume bonito de 400 bilhões, quase 500 bilhões de reais, ele está exatamente nos recursos que são colocados, disponibilizados pelos bancos, ou seja, juros livres, que é onde está a maior parte dos produtores. E tem uma outra conta que não se fizeram. O produtor gaúcho, no caso, ele veio de 3 safras diretas de seca, né, que prejudicou demais aquilo. E muitos cultivaram ou já tinham feito financiamento de maneira direta, porque o plano agrícola não tinha sido anunciado em tempo para ele fazer isso. Como é que esses cenários podem hoje ser resolvidos de maneira legal? Fabiano, é uma verdadeira falácia, tá? O governo enche a boca para falar que é o maior plano safra da história, 476 bilhões. Tá? Isso é uma ilusão. Nem 30% desse crédito está chegando na mão do produtor rural, seja em aquisição de crédito, seja em renovação de crédito. E outra coisa, você produtor rural que está nos ouvindo, o gerente do banco vai falar para você, olha, o crédito subsidiário, o crédito do Plano Safra, ele acabou. Então aquela taxa de juros de 6%, 8%, ela não tem mais. O que nós temos aqui é um crédito de 18%, 20%, 24%. Isso não é verdade, tá? Então, Fabiano, é importante que qualquer crédito, a legislação determina o seguinte, qualquer crédito que seja para o fomento rural, não importando a origem desse crédito, ele é um crédito controlado e que ele tem que se submeter a taxas de juros, por exemplo, inferiores a 12% ao ano, mesmo que não sejam um crédito do Plano Safra. Porém, o produtor rural não sabendo dessa situação e caindo na conversa do gerente, ele vai lá e aceita fazer uma nova composição de crédito, já com taxas triplicadas. Você que fez essa negociação, você tem direito à revisão para que sejam aplicados as taxas de juros que regulam o crédito rural. Tá? Você não é obrigado a ter um endividamento triplicado fora da sua capacidade de produção, fora da realidade dos preços. Hoje o custo do produtor rural é muito alto. É muito alto. O pessoal que planta soja, por exemplo, Fabiano, você vai ter ali um custo de produção
que pode custar até 52 sacas por hectare. Às vezes o cara ele colheu aí nos últimos 3 anos, em razão da seca severa, ele colheu 30, 40 sacas, 25 sacas por hectare. Ele não conseguiu nem pagar o custo de produção, mal conseguiu pagar o custo de arrendo. Então esse produtor, ele não pode ser submetido a taxas altíssimas. Ele tem direito a prorrogar. Então, só que ele fica com medo de perder a sua propriedade, medo de perder o seu nome na praça. Isso é importante que a gente frise aqui. Quando você faz uma prorrogação com o banco ele não pode te negativar no SPC e Serasa, o banco não pode te negativar no Banco Central. Você deve continuar utilizando outros bancos, outros recursos, mas se constrói algo narrativo na cabeça dos produtores rurais e eles acabam se submetendo a isso. Em relação à proposta do governo para os produtores rurais do Rio Grande do Sul, foi ridícula. Foi ridícula. Não traz fomento, não traz nenhuma solução, não traz alternativa. O crédito ele não está alcançando o produtor rural, ele não está tendo essa linha de crédito, não está tendo acesso a essa linha de crédito. Na mídia, é muito bonito falar que nós temos um plano safra de 476 bilhões. Mas e a realidade? A realidade é que não está chegando esse crédito com a taxa de juros adequada, seja em aquisição, seja em renovação.